Sente-se e abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Nos encontramos no capítulo 6 dessa carta. O tema desse capítulo 6 é a imoralidade e a briga por dinheiro, que são exemplos claros do enfraquecimento da autoridade do Evangelho na igreja em Corinto. Uma igreja muito perturbada, uma igreja dividida, uma igreja dividida em personalidades, uma igreja dividida contra Paulo, uma igreja que tem um caso de um crime, na realidade, de um incesto, de um homem que está possuindo a mulher do seu pai, uma situação gravíssima, que nem no mundo se aceita, e a igreja não faz absolutamente nada. Paulo, como nós vimos nas 2 últimas semanas, Paulo manda tirar esse homem de dentro da igreja, com um pouco de fermento leveda toda a massa, e ele vai falar: se você celebrou a Páscoa, se Cristo morreu, e se você tem Cristo na sua vida, você vai tirar o fermento, ok? Se a igreja de fato é de Cristo, se a igreja é uma igreja verdadeira, ela não vai ter fermento dentro dela, ela vai lançar fora o fermento, isso é, essa vida de pecado. Então a igreja tem uma identidade, a santidade, ok? A expressão mais nítida, mais clara de Cristo Jesus glorificado, são os serafins gritando em alta voz, no texto de Isaías capítulo 6, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Se a igreja pertence a Cristo, é uma igreja que tem a característica do Senhor. A marca da verdadeira igreja é a santificação. E Paulo agora vai entrar novamente em um outro tema agora. Ele sai um pouco dessa ideia da imoralidade, depois de ter resolvido esse caso, e agora ele vai para um outro assunto gravíssimo dentro da igreja, ok? Infelizmente está acontecendo, e Paulo está estarrecido com a situação. Então eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta nesse capítulo 6, para a gente lendo e ir meditando nesse texto. Ousa algum de vocês, tendo queixa contra outro irmão, apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as coisas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de incrédulos ou de descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor
Corinto ela é toda invertida. Aquilo que ela deveria julgar dentro da igreja, ela não julga. No caso, o caso do homem incestuoso. Aquilo que deveria ser julgado, aquilo que não deveria ser julgado no mundo, a igreja quer julgar. Aquilo que deveria ficar dentro da igreja, isso é, chamar irmãos e decidir essa situação entre irmãos, que é o caso que nós vamos tratar aqui. Um irmão A tem um prejuízo em relação ao irmão B financeiro, e no lugar de resolverem dentro da igreja, eles levam para terceiros, lá no tribunal humano. Isso provoca um escândalo no meio dos gentios, daqueles que são descrentes. Veja, está tudo invertido, está tudo de cabeça para baixo. E Paulo usa uma estrutura retórica muito interessante aqui. Ele faz 7 perguntas nesse texto. 7 perguntas retóricas. Todas as perguntas, elas são retóricas, isso ela já tem uma resposta em si mesmo. Mas também Paulo faz 7 afirmações confrontativas nesse texto. Ele confronta os irmãos com sete afirmações, ao mesmo tempo que entra com essas perguntas retóricas. Então, Paulo aqui ele está completamente chocado, estarrecido, aterrado com a situação lamentável dentro desta igreja, de um irmão crente, por causa de dinheiro, levar outro irmão no tribunal, diante de incrédulos. Então assim a coisa acabou. Por isso que 6 vezes você vai ver aqui Paulo fazendo essa pergunta: não sabeis, não sabeis, não sabeis. Paulo usa essa expressão 7 vezes nesse livro. Das 7, 6 estão nesse capítulo, para você ter uma ideia. Essa expressão não sabeis é uma expressão de estar boquiaberto. Paulo está escandalizado, Paulo está chocado com a situação dentro da igreja. Parece muito comum nos nossos dias algo assim acontecer. O irmão pega o outro e leva para os tribunais. Mas isso, biblicamente falando, é um caos total. É um caos total. E aqui Paulo então vai começar com 4 perguntas. Olha o versículo 1. A partir do versículo 2 ele vai fazer as 4 perguntas. No versículo 1 ele já dá a solução do problema. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Veja, ele já traz a solução. Vocês deveriam levar isso na igreja. O irmão tem problema com outro irmão, vai resolver entre tu e ele só. Não deu resultado, chame outros irmãos, vamos tentar resolver. Não resolveu, chama a liderança da igreja, chama os pastores. Não resolveu, chama a igreja inteira. Mas não leva um negócio desse para o tribunal, ok? Então é esse o ponto de... já dá a solução. Resolva isso dentro da igreja. Mas não é isso que está acontecendo. É justamente o contrário. Está sendo levado para fora da igreja entre incrédulos. Então, o resultado dessa igreja, de uma igreja aberta, que não aceita teologia, que não aceita disciplina, que não aceita o pastorado do apóstolo Paulo, que rejeita o seu pastor, é isso aqui, essa bagunça que está acontecendo. Uma igreja que ela está aberta a tudo que está por aí, ok? Ela está aberta a qualquer situação que se aproxime dela. É uma igreja livre, é uma igreja que está completamente aberta. A desordem generalizada, a desonra a Deus. Veja, é uma igreja bagunçada, é uma igreja que desonra a Deus, é uma igreja que perde a sua missão. Ela começa a mostrar para o mundo a cara que tem, ok? A cara que tem. Já é terrível e todo mundo já sabia do homem incestuoso dentro da igreja. Agora mais essa, veja, é uma igreja, quando ela perde esse propósito de glorificar a Deus, ela desonra a Deus, ela desconhece quem é Cristo Jesus, e ela então começa a se fragmentar e apodrecer por dentro. Quando a igreja passa por isso, ela perde o aspecto missional, ela deixa de ser sal e luz na terra. Pelo contrário, é um escândalo agora. Todo mundo sabe da questão imoral desse homem, e agora todo mundo está sabendo que os irmãos estão brigando entre si dentro por causa de dinheiro. Quem quer
ser um cristão com uma igreja dessa? Qual é a imagem de Cristo que uma igreja dessa está passando por mundo, irmão? É uma coisa terrível, ok? Então, Paulo aqui, agora, já mostrando qual é a solução, a gente precisa só entender como funcionavam os tribunais naquela época, porque hoje em dia funciona diferente, mas naquela época era uma coisa um pouco diferente. Então a gente olha e não consegue entender muito bem. Geralmente haviam 2 juízes numa cidade e ficava na praça central, o tribunal ficava na praça central, e era assim, colocavam ali as bancadas e tudo, e o pau quebrava. As pessoas chegavam com seus litígios, com as suas queixas, denúncias, acusações, em praça pública. Todo mundo ouvia, todo mundo que passava, todo mundo podia se inteirar das acusações, era aberto, não era uma coisa numa sala, nada disso, era aberto em praça pública, ok? Então, esse é o ponto de Paulo, vocês estão levando isso entre juízes. Não que Paulo tenha um problema com juízes, magistrados, autoridades, pelo contrário, quando você lê Romanos, que Paulo escreve da cidade de Corinto, a carta de Romanos é escrita quando Paulo está na cidade de Corinto, ele diz no capítulo 13, nós devemos honrar as autoridades, devemos orar por elas, nós devemos dar honra a quem tem honra, respeitar as autoridades, eles são ministros de Deus. O problema é que dentro do conceito de julgamento que havia, e isso ainda acontece até hoje, os padrões, os valores usados por esses juízes não eram da igualdade, mas era do privilégio, de quem tinha uma família nobre, de quem tinha dinheiro, de quem tinha as amizades, os conchavos políticos, os conchavos sociais. Até hoje funciona assim. Grande parte do julgamento que acontece hoje no Brasil acontece sobre esses viés. Se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa tem nome, se a pessoa... Então, os juízes vão se jogando nessa situação. Infelizmente, é assim. Sempre foi assim. Em uns momentos e uns lugares mais graves, em outros de outra maneira. Mas o corporativismo está aí. A gente vê as coisas acontecendo na nossa cara. E o Brasil, como um dos países mais corruptos do mundo, faz jus ao seu próprio legado. Infelizmente, a coisa não é muito diferente aqui. Então veja, tudo escandaliza, tudo está contra a palavra de Deus. Agora, veja, aquilo que deveria ser julgado dentro da igreja, sob os padrões divinos, sob a palavra de Deus, agora está indo ser julgado por pessoas fora da igreja, que Paulo chama de ímpios. Olha aí no versículo 1, Paulo chama de perversos, ímpios, outra tradução vai traduzir perversos. Paulo chama esses homens de perversos, de ímpios, e agora a igreja está submetida a esse tipo de padrão de julgamento. Então isso está tudo errado, quando isso deveria estar dentro da igreja e ser resolvido da maneira correta. Infelizmente, o escândalo aqui é generalizado, ok? Então os tribunais funcionavam assim. E aí o versículo 6, mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes. O versículo 6 já descreve aí a situação que Paulo tem na sua cabeça. Qual é a origem do pecado aí? Olha o versículo 2, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Primeira pergunta. Se vocês vão julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar causas de menor importância? Segunda pergunta. Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Então, só no versículo 2, nós temos 3 perguntas. Qual o problema central aqui? Essa igreja compreende Cristo da forma errada. Eles têm uma visão atomizada da pessoa de Cristo, errada da cruz de Cristo, da pessoa de Cristo. Então eles têm uma visão errada da igreja. Não tem como você ter uma visão elevada da igreja se você tem uma visão errada de Cristo. Se você tem uma visão errada de Cristo, diminuta de Cristo, você tem uma visão errada da igreja. Se Cristo não é importante para você, a igreja não é importante para você.
Se Cristo é pequeno para você, a igreja é pequena para você. É simples assim. O problema dessa igreja é que elas têm uma visão errada de quem é Cristo. Por isso que Paulo no capítulo 1, 2 e 3 e 4 vai tratar tanto da cristologia como da eclesiologia, da visão de Cristo e da visão da igreja. Por isso que tem todos esses problemas dentro da igreja. Eles têm uma visão errada da santidade, do sacrifício, da morte e da ressurreição de Cristo. Por isso eles têm uma visão errada da igreja, deles mesmos. Então eles acham que podem se envolver com imoralidade, com mentira, com litígios. Eles podem viver a vida que querem, porque eles têm uma visão errada de Cristo e têm uma visão errada da igreja. Por isso que Paulo começa a mostrar quem é a igreja. Veja, vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo? Irmãos, aqui tem uma teologia bem elevada. Pouco se trata disso na Bíblia. A Bíblia fala disso, mas não é de uma forma tão vasta assim. Aí nós vamos ver Apocalipse 5, versículo 9 e 10, quando diz que o Senhor Jesus, com o seu sangue, comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. É isso que Paulo está dizendo. Nós vamos julgar o mundo, todas as instituições mundanas, todas as instituições humanas serão julgadas pela igreja. A igreja, junto com Cristo, julgará o mundo. Cristo vai julgar o mundo e a igreja estará junto com Cristo, julgando o mundo. E quando diz o mundo, diz todas as pessoas, todas as instituições, tudo que foi feito sobre a face da terra, Cristo vai julgar. Não ficará nada oculto que não seja revelado, disse Jesus. E a igreja estará sentada ao lado de Cristo. Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. O destino da igreja é o trono, e a igreja vai julgar e vai reinar. E Apocalipse capítulo 20, versículo 6 diz isso de novo: bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sobre ele a segunda morte não tem poder, não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Cristo os 1000 anos. A igreja vai reinar com Cristo. Ela é co-herdeira com Cristo, ela é herdeira junto com Cristo, ela senta no trono junto com Cristo. Se a igreja vai julgar todas as instituições humanas, se a igreja vai julgar junto com Cristo tudo que está sobre essa terra, em todas as eras, quem quer que a igreja está levando um outro irmão para o tribunal? Aí Paulo dá um passo a mais. Vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Todos os demônios, Satanás, todos os anjos caídos. A igreja, junto com Cristo, julgará cada um deles e lhes dará sentença a cada um deles. Veja, não há nada no céu e na terra que está longe do poder de Cristo, da autoridade de Cristo, e a igreja está junto com ele, reinando, Cristo compartilhando o seu reinado. O que é que esta igreja está fazendo? Levando um irmão contra o outro no juízo. Irmãos, a igreja é um povo escatológico. Escatológico é o estudo do fim, das últimas coisas. A igreja é um povo escatológico. Paulo está levando essa igreja a pensar escatologicamente. Olha, vocês vão julgar o mundo. Olha, vocês vão julgar os anjos. Pensem na vida de vocês, nas trivialidades, nas coisas do dia a dia. Tenham uma percepção escatológica de tudo que você está vivendo aqui, da doença, do sofrimento, do emprego, da diversão, das compras, das vendas, de tudo na vida de vocês. Entenda, isso tudo é transitório. Vocês, tudo na vida de vocês que há de maior e melhor ainda está por vir. O mundano, tudo que ele quer é aproveitar a vida agora, porque é tudo que ele tem. Ele só quer, ele pensa no hoje, no agora.
o que ele está pensando no próximo momento de prazer, diversão e entretenimento que ele vai ter. Só isso, seu mundano. A única percepção que ele tem da vida é essa, ele está cego, ele só enxerga as coisas daqui, tudo que ele pensa está aqui. Eu vou viver agora, porque eu não sei se amanhã eu estou vivo, eu quero me divertir agora, eu quero desfrutar da vida agora. Isso é mundano. O cristão não, ele sabe que sua vida está escondida em Cristo, ele sabe que ele vai para a glória, ele sabe que tudo o que ainda na sua vida está por vir, excelso e sublime em Cristo, ainda chegará. Ele está com seus olhos postos no céu. Paulo vai dizer isso em 2 Coríntios, escrevendo para essa mesma igreja, no capítulo 4, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Estamos sofrendo aqui, mas tudo que sofremos aqui está redundando em um peso eterno de glória, acima de toda comparação. Por isso não atentamos nas coisas que se veem, mas naquelas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporárias, mas aquelas que não se veem são eternas. Os olhos do cristão estão para além deste mundo, estão na eternidade. Ele vive aqui com sua cabeça na eternidade. Ele trabalha, ele estuda, ele compra, ele vende, ele se alegra, ele se diverte, ele come, ele bebe, mas tudo ele faz para a glória de Deus, porque ele sabe que vai encontrar com o seu Senhor. Sua pátria está nos céus, onde ele aguarda a segunda vinda do seu Senhor. Meus irmãos, como alguém com uma mentalidade dessa vai botar o outro irmão por causa de dinheiro? Que isso? Bota na balança, você vai julgar todas as coisas junto com Cristo. Nesse mundo, você vai julgar todos os demônios, todo o inferno você vai julgar junto com Cristo. O que é o dinheiro? O que são as coisas dessa vida? Porque você não está pensando na vida para além de um mundano. Você tem que estar pensando como cristão. Você não pode ser engolido por essa ideia de que a vida é só isso aqui agora, acabou, vamos aproveitar, vamos desfrutar porque está acabando. Não é essa a mente cristã. A mente cristã é outra. A mente cristã é outra. Ela está apontando para a segunda vinda de Cristo. Ele está esperando as coisas que estão lá no alto. Buscai, diz Paulo, as coisas que estão lá, pensai nas coisas que estão lá do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, onde você também está. Então essa é a mente do cristão. É a primeira coisa que Paulo fala. Vocês não sabem nem o que vocês são, vocês não sabem o que Cristo fez, então vocês não sabem, por isso vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo. Muito das nossas atitudes, irmãos, elas são simplesmente o resultado, fruto da nossa percepção de quem é Cristo e de quem somos nós, em Cristo. Por isso que a gente faz o que faz. Nós não podemos roubar, mentir, enganar, porque um dia encontraremos o nosso Senhor. Nós estaremos na eternidade junto com Ele. Não podemos viver isso, não podemos fazer isso. O mundano não. Ele mente agora, ele passa a perna agora, porque tudo que ele tem é o agora. Ele não tem nada depois. O que o mundano tem depois daqui? Ele não tem nada. A vida dele é aqui. O que o ateu tem depois daqui? O que o materialista tem depois daqui? O secularista tem depois daqui? O mundano tem depois daqui? Não tem nada depois daqui. Tudo para ele, a vida dele é aqui. Eu quero aproveitar. Então eu quero comer, eu quero beber, eu quero me divertir, tudo dele só está aqui. Não. O cristão não, ele tem outra mente. Ele está pensando nas coisas que são lá do alto. Então ele está vivendo aqui para a glória de Deus e não para os prazeres pecaminosos. Olha a perspectiva que o cristão tem, e é isso que Paulo chama os irmãos aqui. E aí então nós vemos os valores mundanos governando a igreja. Olha o versículo 4. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes, porque aí Paulo é irônico, porque eles estão dizendo que são sábios, são ultra espirituais, são as pessoas que já chegaram na glória, e Paulo está
dizendo, você chegar na glória e consegue julgar as coisas mais simples que tem. Pegue as pessoas menos qualificadas da igreja e julgue esse negócio. Agora não faça isso de levar a pessoa de Cristo, o nome de Cristo, a igreja de Cristo, no tribunal, na frente de ímpios, homens que têm valores totalmente caídos. Como é que você vai fazer isso? Não, impensável uma situação dessa. Como alguém vai governar a igreja sob os padrões mundanos? Isso é, que foi decidido entre esses dois irmãos, que um tem queixa contra o outro em relação à questão financeira. O texto não diz o que é, não é uma dívida, uma herança. O texto não diz o que é, simplesmente é uma querela, uma briga, uma discussão aqui em respeito a dinheiro. E eles estão indo para o tribunal. Agora a decisão do juiz lá vai imperar sobre a igreja, sobre o povo de Deus, envergonhando o nome de Deus. Não tem sabedoria entre vocês? Vocês não se dizem sábios? Vocês não falam da filosofia? Então por que vocês não julgam isso aqui dentro da igreja? Mas é uma igreja que não tem governo, que não aceita disciplina. Uma igreja que não tem governo, que não aceita disciplina, é isso que dá. Não aceita o pastorado do apóstolo Paulo, não aceita a disciplina do apóstolo Paulo, não aceita as cartas do apóstolo Paulo, não aceita a pessoa de Paulo, não aceita Cristo. Como é que fica uma igreja dessa? Entendeu? Ela é totalmente bagunçada. Então, esses valores estão aí. Versículo 7: o fato de haver litígios, briga por dinheiro entre vocês, já significa uma completa derrota. Vocês estão brigando, vocês estão discutindo, já é uma completa derrota. Não tem jeito. Lembra daquele homem que veio pedir para Jesus: Senhor, fala para o meu irmão do meu irmão repartir a herança comigo. É justo que esse homem está pedindo? Sim, é justo. Se ele é irmão dele, parte da herança dele. Está justo, está perfeito, está correto. E Jesus diz: olha, cuidado, eu não julgo essas coisas, é cuidado com esse tipo de avareza. O que é avareza aqui? É você brigar com o seu irmão, ainda que ele seja o direito, por causa de dinheiro. Isso não pode no Evangelho. Não pode. No Evangelho não. O que você deve fazer? Olha o que o versículo 7 diz. Final do versículo 7, parte B do versículo 7. Já é uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? É injusto isso. Então sofra a injustiça, mas não exponha o nome de Cristo. É injustiça o que esse irmão está fazendo comigo. Ele deve para mim, ele tem que me pagar. Você é a parte ofendida? Sofre um dano, mas não briga por causa de dinheiro. Abre mão desse dinheiro. Não briga por causa de dinheiro. De Paulo já dá duas soluções aqui. A primeira solução: resolvam isso dentro da igreja. Resolvam isso dentro da igreja. Não teve solução dentro da igreja. Não se chegou a um acordo. Não se chegou a um ponto, um denominador comum. O que você faz? Você é a parte ofendida. O que você faz? Agora vai lá e abre Mateus capítulo 5. Vai, abre lá Mateus 5. Eu quero que você ouça Jesus falando. O que Paulo está fazendo aqui é aplicar o que Jesus está falando no Sermão da Montanha, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 38. Ele vai dizer: por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? E é justamente isso que Jesus vai dizer. Versículo 38, capítulo 5, Sermão da Montanha. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Isso é justiça, certo? Justiça é isso: olho por olho, dente por dente. É a lei do Taliano, ok? Então, feriu, é ferido. Tirou o dente de um, tira o seu. Feriu o olho do outro, justiça, igualdade, justiça retributiva. Fez, levou. Olho por olho. Isso está na lei de Moisés. Está correto. Olha o que Jesus diz. Eu, porém, versículo 39.
Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe também que leve a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha, 6 quilômetros, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. E agora você vai desobedecer o seu Senhor. É interessante que no final disso aqui ele vai dizer para que vocês se tornem filhos do vosso Pai que está nos céus. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Porque Ele é bom. Ele faz cair o seu sol sobre justos e injustos. Ele derrama a sua chuva sobre bons e maus. Você não é um cristão? É isso que você tem que entender. Uma vez bateram no meu carro. Já aconteceu algumas vezes isso. Bateram no meu carro. Aí eu fui, desci do carro. Que coisa, hein? O senhor bateu atrás do meu carro. Não pago, para cortar o direito. Rapaz, não faça isso. Para que isso? Você está resolvendo uma boa, tranquilo, né? Não! Estava na escola, na Bebel, para pegar ela. Lá vai. Eu não tenho a placa, fui na delegacia, fiz um boletim de ocorrência. Aí o cara, qual é a placa? Tá, policial, deixei. Ih, rapaz! O policial obviamente sabia que eu era pastor, porque na hora do BO você tem que falar, sou profissão e tal, sou pastor, sou professor, sou... Ih, rapaz, o cara que te bateu também é pastor. E o rapaz do lado era um crente. E eu disse para ele, ok, eu não vou fazer o boletim de ocorrência. Ele, por que você não vai fazer? Aí o rapaz estava do lado e ficou só ouvindo. Eu falei, não, é porque na Bíblia está dizendo que eu não posso botar um irmão no tribunal. Eu vou sofrer um dano. Aí o irmão olhou e falou, é isso mesmo que diz a Bíblia. Sofreu prejuízo. Sofreu dano. Quem está errado? Quem Paulo agora abre lá em 1 Coríntios, vai lá, 1 Coríntios 6. Vamos ler o texto. Porque, versículo 7, porque não preferem sofrer a injustiça. É injusto, sofre ela, mas não envergonha o nome de Deus não. Quando eu soube que o cara era pastor, eu falei, meu Deus, olha eu aqui na delegacia, sem saber que o outro era pastor. E o cara é incrédulo, está na minha frente. E o cara falou, uma vez eu frequentei a igreja, o policial falou para mim, estava fazendo plano. Eu frequentei a igreja. Mas eu saí, era tanta coisa errada dentro daquela igreja que eu saí. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar um mau testemunho de pessoa? Ainda que nada daquilo fosse outra pessoa, não importa. Sofre o prejuízo. Deus vai abençoar você. Mas não faz isso não. Pastor, mas é injusto. Não faz isso não. Sofre o prejuízo. Sofre o prejuízo. Não brigue por causa de dinheiro. Não brigue por causa de dinheiro. Por quê? Porque um dia você vai estar sentado no trono do Todo-Poderoso ao lado de Deus, reinando junto comigo. O que é o dinheiro que você está pedindo ali? O que é que tu vai lutar por esse dinheiro? Olha a dimensão que Cristo tem para você. Olha a proporcionalidade do que Deus tem para as nossas vidas. Por que você vai brigar por dinheiro? Sofre o prejuízo. Pastor, mas é injusto. Eu sei. Está dizendo que não. Porque não prefere sofrer injustiça. Sofre injustiça. É injusto, sofre injustiça. Porque Cristo sofreu toda a injustiça no meio do seu lugar. Era injusto Cristo sofrer.
Ele sofreu por te amar, e agora você participa junto com Ele. Faz como Cristo fez. Se alguém te feriu uma face, você dá uma. Você dá uma. E eu encontrava esse Senhor que não quis pagar o concerto praticamente todo dia na escola. Todo dia na escola. Porque eu ia pegar minha filha e ia pegar dele. E eu fiquei com prejuízo. Glória a Deus por isso. Sabia que era a igreja dele? Oi? Sabia. Não, sabia. Não vou brigar por dinheiro. Não vou brigar por dinheiro. Não é isso que Cristo nos ensina. Não é isso. Não faça isso. O princípio bíblico é outro. Sofra a injustiça. Você pode ir no tribunal contra alguém? Sim. Você pode ir no tribunal contra uma empresa? Sim. É não crente? Pode. Vai. Nenhum problema. Nenhum problema. Entendeu? Agora, a partir do momento que ali é um irmão contra outro irmão, paramos ali. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Amém, irmãos? Ok, seguimos no nosso texto. Isso é ser cristão, irmão. Ó, ter um título de cristão, muita gente diz que é. Agora, o cristão verdadeiro é assim. Paulo está aplicando o sermão da montanha aqui para essa igreja. Paulo não está inventando alguma coisa. Paulo não está dizendo, olha gente, eu achei, ou eu estou achando aqui da minha cabeça algo. Não, ele está pegando as palavras de Jesus e aplicando para essa igreja. É isso que você tem que fazer. Essa é uma igreja centrada em Cristo. Ela vive o que Cristo falou. Ela está vivendo o que Cristo está dizendo para ela viver. Ela é aquilo que Cristo disse que ela tem que ser. Pronto, simplesmente é isso. Cristo disse isso para você, então viva isso. Viva isso. Ele vai glorificar o nome. Ele vai ver a injustiça que você está sofrendo. Ele vai olhar para isso e dizer, meu filho preferiu me honrar, sofrer a injustiça para o meu nome santo não ser exposto entre os ímpios, escandalizando. Aí você imagina aquela gente que põe a igreja na justiça. Eu vou processar essa igreja. Quantas vezes eu vi isso? Quantas vezes eu vi gente dizer que é processar a igreja? Meu Deus, rapaz, irmãos, santo Deus, por dinheiro, processar a igreja por dinheiro, processar a igreja por dinheiro. Eu já vi isso várias vezes, até pessoas que eram pastores processando a igreja pelos seus direitos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Me foi negado aqui. Aconteceu aqui também. Isso. Olha para mim, deixa eu dizer para você. Uma vez me foi negado o direito trabalhista dentro da igreja, não daqui. Não daqui. Me foi negado o direito. Eu chamei, eu era co-pastor na igreja, chamei a liderança da igreja, chamei o pastor da igreja 3 vezes, irmão, por favor, tem família, assim. Não, a liderança da igreja não deixaram de pagar os meus direitos, os impostos. Por favor, não. Pronto. Acabou. Eu tenho que viver esse texto. E vivi. E orei ao meu Senhor. E disse, Senhor, está em tuas mãos, eu não posso fazer mais do que eu já fiz. Não posso, não tenho mais o que fazer. Está diante de ti. Deus nunca deixou de me abençoar. Pelo contrário. Pelo contrário. Deus tem nos abençoado. Não apenas a mim, mas a essa igreja. Confie no seu Senhor. Ele vai cuidar de você sim. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você.
Ah, pastor, eu posso botar uma empresa na... Pode botar na justiça, causas, não tem problema nenhum. Agora, se envolve a fé, acabou. Aí você tem que sentar, conversar, chama o pastor, a gente senta, conversa, aí sim, entendeu? Aí sim. Eu já emprestei dinheiro para crente, que nunca me pagou, tem 20 anos. Eu fui conversar com o irmão, você pediu dinheiro emprestado, não sei se sim, te emprestei. Nunca pedi dinheiro emprestado para irmão nenhum da igreja, nunca. E cheguei, conversei com a pessoa, nunca pagou, nem veio dar satisfação nem nada. Por que eu faço isso? Agarra o irmão pelo pescoço. Isso é estapeando o irmão. Não, irmão. Não brigue com dinheiro. Você não é. Um mundano faria isso. Quem faz isso é um mundano. Cristão. Seguimos no nosso texto? Está apertando aí? Está sentindo arrochado aí? Então vamos lá, segura aí que ainda tem. O texto ainda. Você pensa que Paulo vai tirar o pé do acelerador e ainda vai lá. Olha aí. Essa atitude é aceitável, versículo 8. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra os irmãos. Então, veja que essa igreja ela está atuando totalmente contrário à vontade de Deus. Agora, Paulo está falando para quem está ofendendo, está vendo? E não apenas a quem está ofendendo, mas a toda a igreja que não toma providência em relação a isso. Olha o versículo 9 e 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Interessante isso. Está vendo que ele usa essa palavra perverso aqui, a mesma palavra do versículo 1, para os magistrados, aos juízes lá que são ímpios ou perversos. É a mesma palavra, tá? Agora, Paulo coloca aqui a ideia para a igreja. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Mais uma pergunta. Não se deixem enganar. Então, a palavra perverso aqui abraça todo tipo de pecado, ok? A palavra é ímpio, todo tipo de pecado. E agora ele vai discriminar esses pecados. Ele vai fazer uma lista moral. Ele já fez uma no capítulo 5. Ele faz outra aqui. Ele vai fazer uma em Gálatas, nas obras da carne e o fruto do Espírito, ok? Ele vai fazer uma lista moral lá das obras da carne, ok? E onde ele vai dizer que não herdarão o reino de Deus. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. E aqui tem uma igreja enganada. Uma igreja que acha que é espiritual e briga por causa de dinheiro. Uma igreja que acha que é espiritual e aceita a imoralidade. Uma igreja que diz que é espiritual e as pessoas estão, como Paulo vai falar a seguir, e a gente vai ver na semana seguinte, uma igreja que se envolve com prostitutas. Olha o nível dessa igreja. Você fala, meu Deus, que coisa terrível. Mas essa é uma igreja onde a cultura entrou na igreja. Ela influencia a igreja. O mundo entrou, o mundanismo entrou nessa igreja. Não é Cristo, não é a palavra de Cristo, o Senhor é de Cristo que tem autoridade sobre a igreja. É a igreja agora absorvida pelo mundo. Não se deixe enganar, nem morais. Aí a palavra pornos, da onde vem pornografia, ok? Então, toda espécie de relação sexual ilícita, tudo aquilo que foge em casamento, homem, mulher, o casal, macho e fêmea, dentro do casamento, ponto. Tudo que foge a isso é imoralidade sexual, é pornos, ok? Nem morais, nem idólatras. É interessante aqui a palavra grega idolatria, de onde vem a nossa palavra idolatria, ele coloca junto com pecados sexuais, logo em seguida, nem adúlteros, homossexuais. Ele vai seguindo nos pecados sexuais. Ele coloca idolatria porque a idolatria está muito ligada à questão da imoralidade, ok? Nesse contexto de Paulo. Agora, lembre-se, todo idólatra é imoral. Todo idólatra é imoral. Todo desobediente a Deus, ele cai na imoralidade. Interessante como a idolatria e a imoralidade são irmãos gêmeos. Elas duas estão ligadas aí, carne e unha, ok? Às vezes a pessoa não está praticando a imoralidade, mas ela apoia a imoralidade, que é a mesma coisa,
ok? Então, veja que a idolatria aí está muito envolvida, e aí principalmente no culto que havia na cidade de Corinto, com as sacerdotisas, mais de 1000 sacerdotisas, enfim, como eu já havia explicado anteriormente. Nem idólatras, nem adúlteros, aí o pecado, né, dos 10 mandamentos, não adulterarás, ok? Os adúlteros, veja, só abrindo parênteses, Paulo não fala do pecado. Por exemplo, Paulo não fala da imoralidade, Paulo não fala da idolatria, Paulo não fala do adultério. Paulo está falando da pessoa. Os imorais, idólatras, adúlteros. Ele não está falando da homossexualidade, ele está falando do homossexual. Ok? Ele tira o aspecto do pecado e coloca no indivíduo. Quem está vivendo isso aqui não é com o reino de Deus. Os imorais, os idólatras, os adúlteros, os homossexuais passivos ou ativos. Na sua Bíblia vai trazer aí, provavelmente 2 expressões, 2 palavras, alguns vão trazer sodomitas, ok? Então, aqui Paulo atinge a homossexualidade de um modo geral. É interessante que o William Barclay, que é um comentarista bíblico, ele fala da homossexualidade na época bíblica. Ele diz: o pecado do homossexualismo havia se expandido como uma infecção na vida grega e mais tarde se propagou em Roma, isso é no Império Romano. Mesmo um homem notável como Sócrates e Platão eram homossexuais, e inclusive pedófilos, porque se relacionavam com meninos, ok? Com meninos. Então era uma coisa bem complicada. O diálogo de Platão, o Simpósio, foi assinalado como uma das maiores obras sobre o amor, mas aqui é uma obra sobre o amor homossexual, ok? Mas o seu tema não era o amor natural, mas o antinatural. 14 dos 15 imperadores romanos praticavam a homossexualidade. Quando Paulo escreveu esta carta, Nero era o imperador. Nero tomara um homem, um jovem chamado Esporo, e se casara com ele depois de castrá-lo, ok? Também Nero se casou com um outro homem, isso cerimônia assim, de casamento mesmo, ok? Saindo na rua, com tudo, casamento, ok? E ele tomou um outro homem, se casou também com outro homem Nero, chamado Pitágoras, e se chamava de esposo. Quando Nero morreu, Otto, que foi o imperador seguido dele, subiu ao trono. A primeira coisa que fez foi casar com o primeiro cara que Nero tinha casado, com o esposo. Muito mais tarde, o nome do imperador Adriano associou-se para sempre de um jovem da Bitínia chamado Antônio. Então também o imperador Adriano casou com um outro homem chamado Antônio, viveu com ele inseparavelmente. Quando o jovem morreu, ele deificou inclusive, e espalhou uma estrela, uma estátua, imortalizando tanto aquele jovem como o pecado dele, chamando de uma estrela, deu o nome desse rapaz aí, chamado Antônio. Esse vício especial na época da igreja primitiva cobriu o mundo de vergonha, e existe poucas dúvidas de que foi esse pecado, junto com outros, obviamente, uma das principais causas da degeneração e da queda e da destruição do Império Romano, ok? E são historiadores que dizem isso. Então nós temos aí, veja, esses pecados sexuais em relevância no nosso tempo. Por isso que quando você vê as listas de moralidade na Bíblia, no Novo Testamento, geralmente são encabeçadas por pecados tanto de sexualidade quanto de idolatria. Você vê lá, Gálatas 5:21, as obras da carne, você vai ver a mesma coisa. E Paulo segue no versículo 10: nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras. E aqui ladrões,
e roubadores, né, trapaceiros de qualquer espécie, qualquer crime voltado a essa questão de extorquir, de roubar, seja de que forma for, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Não tem ladrão na glória, ok? Nem avarentos, a palavra aqui, compulsivos, seria a melhor tradução. São pessoas compulsivas por comida, por bebida, por sexo, por comprar, são compulsivos, ok? Essa palavra aqui seria melhor traduzida, nem alcoólatras, nem caluniadores, pessoas que estão falando mal das outras pessoas viciadas aqui, no caso de alcoolismo, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Irmãos, isso aqui não é uma ideia sugestiva, não é, olha, eu acho que isso pode, não, isso aqui é uma afirmação, não herdarão o reino de Deus. Os que vivem assim, não herdarão. Não, Deus não é brasileiro, Ele não vai dar um jeitinho, não existe nada disso, ok? Nada disso. Então, esses pecados estão postos aqui diante de nós, e o mundo que nós vivemos está lotado deles. Isso aqui, no mundo hoje, é diversão. Vários desses pecados aqui hoje, que nós vemos aqui, são diversão no mundo, são apoiados por políticos, são vividos e praticados pelas pessoas que criam cultura, ok? Que criam cultura. Então a gente está envolvido no mundo também com esses pecados. Não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Essas pessoas não herdarão o reino de Deus, é o que a Bíblia diz. E é uma afirmação categórica. Aqui Paulo está dizendo para a igreja: vocês, isso é sério isso, porque vocês estão vivendo isso aí dentro da igreja. Quem está vivendo isso dentro da igreja não é um cristão verdadeiro. Quem está vivendo isso aí dentro da igreja é o joio no meio do trigo. E Paulo adverte a igreja: não se deixe enganar. Um enganador, a antiga serpente, o diabo, através da cultura do pecado, quer enganar você, seduzindo você, trazendo dureza no seu coração, na sua mente. Não, isso aí não tem problema não, gente, todo mundo faz isso. Quem é que não faz isso daí? Opa, não se deixe enganar. Quem vive isso não vai herdar o reino de Deus. Não vai herdar o reino de Deus. Irmãos, olha, isso é sério. Isso é sério. Porque na cultura que a gente está aí hoje, esse evangelho social que tem aí hoje, Deus aceita tudo de você. E a Bíblia está dizendo que não. Todo mundo vai ser salvo no final. A Bíblia está dizendo que não. Esse universalismo que está por aí não funciona. Na Bíblia não. Na Bíblia não. Não se deixe enganar, diz Paulo. E às vezes a gente fica absorvido, envolvido por essa temática do mundo de inclusão, onde inclui tudo, onde se aceita tudo. Não. E esse pessoal que gosta de falar de inclusão, uma boa parte deles são pessoas que querem incluir pecado. Não é uma deficiência, um autismo, como meu filho tem, alguma coisa assim. Isso é inclusão de verdade. Isso é inclusão de verdade. Agora, muita gente quer se aproveitar da temática da inclusão para tentar incluir pecados, ideias, conceitos que estão por aí, que não tem absolutamente nada a ver com a questão da inclusão social de pessoas com necessidades especiais. Simplesmente querem se colocar junto, botar a bandeira junto para tentar ter uma visibilidade. De jeito nenhum. Não herdarão o reino de Deus os que traz coisas para ti. Mas olhe o poder do Evangelho. Olhe o poder do Evangelho, como Paulo termina esse texto. Olhe como o Evangelho pode curar, libertar, transformar as pessoas. Olha como o Evangelho pode mudar a vida das pessoas. Assim, versículo 11: assim foram alguns de vocês. Dentro da igreja tinham pessoas que eram assim, que tinham sido assim, que tinham vivido essa vida que você leu no versículo 10. Tinham pessoas dentro da igreja, salvas, lavadas pelo sangue de Jesus, libertas pelo bom Salvador, que tinham vivido essa vida. O Evangelho liberta
tem perdão. Qualquer um deles tem restauração. Qualquer um deles, Cristo pode salvar esse pecado. Qualquer um deles. Não tem pecado que Cristo não perdoe. Não tem pecado que Cristo não liberte. Cristo liberta de todo o pecado. Cristo pode, por meio do seu sangue, operar o milagre na vida de qualquer pessoa. Qualquer pecado. Não importa qual seja esse pecado. Cristo pode libertar, perdoar. Esse é o extraordinário do Evangelho. É que você não está fadado a viver assim. Sua vida foi assim, Cristo apagou o teu passado. Ele perdoou os teus pecados. Ele morreu naquela cruz, no seu lugar, assumindo sua culpa lá naquela cruz. Essa é a mensagem, a boa notícia do Evangelho. É a esperança que o mundo não tem para o pecador. Não tem. O que a sociedade simplesmente faz é colocar essas pessoas reclusas a seu próprio pecado, ao seu próprio estado de vida. O Evangelho diz: não, você pode sair disso. Há perdão, a libertação, a salvação. Deus vai te dar poder para você vencer esse pecado. E ainda que você lute contra esse pecado a vida inteira, você pode ser um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, longe desse pecado, das trevas, seja ele qual for. Você pode viver longe disso, para a glória de Deus, porque o Espírito de Deus, como diz o texto, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, vocês foram perdoados. Cristo lavou a sua vida no seu sangue. Cristo perdoou, você tirou a impureza, a sujeira do pecado da sua vida. Ele tirou isso de você. Vocês foram santificados, agora vocês pertencem a Deus. Vocês antes pertenciam ao pecado. Vocês se lançavam no pecado avidamente. Se era para mentir, se lançava na mentira. Se era para roubar, se era para falar mal dos outros, se era para imoralidade, não importa o que seja, você se lançava para aquilo. Agora você pertence a Cristo. Você pertence a Deus. Você pode viver em santidade. Você agora está no mundo, mas você não pertence ao mundo, você pertence a Cristo. A Cristo Jesus o Senhor. Você foi lavado, perdoado. Você pertence a Cristo, você foi santificado, mas você também foi justificado. O juiz bateu o martelo. Agora, o texto começa com juízes, né? Os irmãos levando um ao outro no tribunal. Agora, o justo juiz bateu o martelo. Ele perdoou você, ele justificou você. Ele disse: você é inocente, porque os teus pecados caíram sobre Cristo Jesus. Você agora tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o sacrifício para o perdão dos teus pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É o sacrifício que Deus fez no seu Filho para perdoar os nossos pecados. Que coisa maravilhosa! Você foi justificado no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela pessoa de Jesus, pela obra de Jesus. Está vendo como Paulo volta para a cruz? Nós pregamos a Cristo crucificado. Ele volta para Cristo, ele volta para a cruz, novamente a cruz, e no Espírito do nosso Deus. Agora você, cristão, tem o Espírito de Deus. Olha aí, o Pai está aqui, Deus, o Espírito de Deus, o Filho está aqui, o Senhor Jesus Cristo. Um texto trinitariano, e o Espírito de Deus está aqui. O Pai, o Filho e o Espírito estão aqui para perdoar, lavar você, santificar você, comprar você para Ele, mas também para declarar você justo. E você agora tem o Espírito Santo para vencer o pecado nas tentações, nas lutas, nas tempestades da vida. Você pode andar nessa sociedade contaminada pelo pecado, com as vestes limpas. Quem são esses? Vestidos de vestes brancas. De onde vêm? Quem eles são? Esses que estão vestidos de vestiduras brancas, respondeu um anjo para João, são esses que vieram da grande tribulação. Eles passaram pela grande tribulação, não foram retirados antes, nem no meio dela, passaram pela grande tribulação. Eles lavaram
e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Você pode andar nesse mundo como um santo homem de Deus, como uma santa mulher de Deus, para a glória de Deus, porque o Espírito de Deus habita em você, cristão. Você pode vencer o pecado, ainda que seja sofrer a injustiça, como o nosso texto diz, ainda que seja dar outra face, ainda que seja dar duas vidas, ainda que seja sofrer a injustiça. Você pode fazer isso no poder do Espírito Santo, sem ficar amargado, sem se entregar ao mundo e ao pecado, como o mundo está ordenando para você. Você foi lavado, você foi santificado e você foi justificado pelo Senhor Jesus Cristo, no Espírito de Deus. O Pai, o Filho e o Santo Espírito estão aqui na sua vida para conduzir você à glória eterna. Não perca seus olhos, porque você vai julgar o mundo e julgar os anjos. Não perca a visão do eterno. Vamos orar ao Senhor. Feche